Então, o dog ele tem prazer nesse manejo de guarda e proteção porque ele está exercitando ao máximo a sua caça, ele está se condicionando fisicamente, psicologicamente, e isso é muito interessante para o cachorro. E isso é muito interessante para o animal. Ele está ali naquele estado ali de combate, de luta, ainda mais quando ele tem um contexto de guarda e proteção, que é o contexto do boxe. Vocês veem que esse é um vídeo de 12 anos, praticamente. Repito, na minha infância, na minha adolescência, a gente não via boxe como pet como se vê hoje. De uns 5 anos para cá, todos os boxes que víamos era dentro desse contexto. De 20 anos para trás nem se fala. Então a maioria dos vídeos de boxe dentro dessa pegada são vídeos mais antigos. Pois nos dias atuais o boxe não é visto como um dog de guarda e proteção, mas um dog pet. Mas isso é coisa de agora. Mas o boxe ele não era visto dessa maneira. Então o mau manejo ele também proporciona uma má informação. Então a maioria dos conteúdos que eu coloco aqui, de algumas imagens de boxe dentro da função, são vídeos de 10 anos, de 15, 20, porque atuais dificilmente se encontram. E aproveitando aqui algumas imagens, alguns vídeos, de alguns trechos não estão tão legais, é porque eu faço o vídeo através do celular, e na época o celular era inferior a esse que eu tenho. E enchia a memória demais, e eu não tinha tanto entendimento de limpar a memória e etc. como eu tenho hoje. Então sobrecarregava o celular e ele estava sempre falhando, até que estragou por vezes. Então tive celulares que estragaram porque enchendo demais a caixa de memória, dando problema e apagando, a imagem ia ficando ruim. Então tem algumas imagens que estão como que péssimas, mas o conteúdo é bom. Porque o que importa realmente, na minha opinião, alguém pode pensar diferente, tem direito, é mais o conteúdo do que as imagens. Tem pessoas que vão mais pela capa do livro. Dentro desse contexto eu vou mais pelo conteúdo. Então o conteúdo ele é top. Não porque é meu conteúdo, eu estou falando, mas é porque é um conteúdo profissional, ainda que eu seja amador. Já falei isso em outros vídeos, não me colocando como profissional. Profissional é outra pegada, já mexeu com mais cachorros de terceiros e etc. E o contexto aqui é mais amador do meu próprio dog, e a qual também eu indico aí canais e dou sugestões de manejo para outros canais, divulgo também outros canais. Não tem nenhum fim lucrativo, não ganho nada com isso. Esses canais não me patrocinam, mas simplesmente pelo amor ao aprendizado, e que você conheça mais sobre o dog, e você tenha um dog mais feliz, e as pessoas tenham o melhor manejo do seu cotidiano, evitando fatalidades e possíveis adversidades que podem acontecer no nosso dia a dia, onde as pessoas não sabem o que fazer, não sabem como se comportar. Isso danifica todo o contexto de quem quer criar dog, porque existem leis e proibições que geralmente são ocasionadas por causa de pessoas que têm a humanização, o anti-manejo, não tem domínio, não tem liderança, não tem adestramento sobre o dog. As pessoas trazem um mau manejo para o animal, e isso se reflete em acidentes, alguns fatais até com óbito. E nesse contexto, pessoas que buscam ter um bom manejo acabam pagando um pato que não foi elas que comprou, que não foi elas que adquiriram, o mau manejo que não foi elas que proporcionou, e às vezes traz limitações para o manejo como um todo, e todo aquele que quer um dog obediente, adestrado, acaba sofrendo. Então criam-se leis para impedir certos tipos de manejo, sendo que aquele manejo que traz o bom condicionamento do dog para conviver em sociedade. Mas infelizmente as pessoas que fazem leis e as pessoas que trazem prejuízo no mau manejo não têm nenhum tipo de conhecimento a respeito do que estou falando aqui, e pior, nem buscam ter. Mas você está buscando, então tem um bom manejo no seu dog. Então Deus deu um rei para eles conforme o coração deles. Às vezes a pessoa escolhe um cônjuge não pelo desejo do coração de Deus,
mas pelo seu próprio desejo, não guiado pelo Espírito Santo, não guiado pela palavra de Deus, não guiado pelos mandamentos de Deus, e vem as consequências. Então, às vezes a pessoa escolhe uma congregação, uma denominação, pelo seu próprio desejo, achando que aquilo ali é o melhor, mas não é do desejo do coração de Deus. E mesmo sendo dentro do desejo do coração de Deus, há lutas. Por quê? Porque o ser humano é pecador. Todos pecaram, todos falharam. O único que não pecou como homem aqui na terra foi o Senhor Jesus Cristo. É por isso que através dele nós temos a salvação dos nossos pecados. Então eu estava dentro da sala de aula e falando isso ali, né? E mostrei o texto pro professor, pro presbítero. Também era um dos professores, acho que ele também dava aula. Aí ele zombou de mim e escarneceu, né? Aí ele escarneceu de mim, jogou uma piada, aí eu desci, depois eu fiquei meditando naquilo. Aí eu falei, poxa senhor, ele estava zombando de mim, né? E ele zombando, eu não entendo. Zombando porque eu estava... Mostrei na Bíblia lá que o que eu estava falando era da Bíblia, contexto bíblico. Mesmo se não fosse algo bíblico, se eu tivesse errado, ele não deveria rir. Por exemplo, se você é um professor e você está dando aula e um aluno fala alguma coisa que está errada, você vai ficar zombando dele? Você vai ficar escarnecendo dele? Aquilo ali vai impedir ele de participar da aula. Ele vai impedir outros alunos de participar da aula. Você está entendendo? Então isso é para mostrar grandeza. E muito mais falando algo dentro da doutrina, que ainda é pior. Levar as pessoas a zombar de uma pessoa que está pregando dentro da doutrina. Pregando o que é certo, o que é correto pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus. Aí passou, tinha um culto de quarta-feira, um culto de libertação. Aí nesse culto foi pregar o pastor Mazinho. Lá no pastor César, ele foi pregar. Quando ele foi pregar, aí Deus usa ele em profecia, em revelação, né? Aí ele me chamou. Você vem cá. Eu até falei isso com ele depois, que ele congrega onde eu congrego hoje, né? Aí ele falou assim: Deus está te dando o dom da ciência, do discernimento espiritual, da inteligência espiritual, né? Mas quando você recebe um dom, não é que você vai ser o tal, não. Você vai buscar a Deus, você vai santificar, você vai ler a Bíblia, entendeu? Às vezes você vai errar, você vai falhar para poder entender melhor o dom, porque o dom é perfeito, mas a gente não é. Né? Não é porque você recebe um dom que você vai logo assim, não é assim não, as coisas não é assim não. É tipo uma semente que você vai regando, vai cuidando e vai crescendo, entendeu? O dom dentro da gente é dessa maneira. Aí ele falou assim: coube a palavra, lê a Bíblia, fica em oração, em consagração. E tudo aquilo que ele estava falando, eu já fazia já há alguns anos. Aí quando eu olhei para trás, assim, que eu fui sair, quem estava bem atrás de mim? Esse irmão que zombou de mim na escola bíblica. Ele não conseguiu nem olhar no meu olho. Aí eu olhei para ele assim, Pai do Senhor Jesus, ele nem olhou, passei por ele. Agora o que eu achei interessante, porque lá no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, fala que o Espírito do Senhor tem 7 aspectos, que está falando lá no livro de... São 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus são o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de discernimento ou inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Então são 7 aspectos, são 7 Espíritos. E dentro desses 7 Espíritos tem ramificações de entendimento, de compreensão espiritual, enfim. Quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus e batizei, eu ficava muito ali na casa da benção orando. Eu chegava às 5 horas da manhã, aí ficava ali o dia todo, saía meia-noite. Eu ajudava em alguns trabalhos lá, o missionário Galdino, ele me chamava para orar, né, para dar uma palavra, né? Eu fiquei ali arrumando os bancos, arrumei muito banco ali na casa da benção, mesmo não congregando lá, porque a igreja que eu congregava, que é onde eu fui batizado, ela só tinha 2 cultos na semana. Então, assim, para quem queria buscar Deus, estava muito pouco. Então, como eu morava ali vizinho ali, eu estava direto na casa da bênção, nos cultos, orando. Aí eu tô na torre, tem uma torre lá de oração que eles construíram. Eu vi aquela torre sendo construída. Aí eu tô na torre orando, aí uma irmã chega em mim e falou assim: irmão, Deus manda te dizer que ele está te dando o dom da sabedoria. Aí quando o pastor Mazinho, alguns anos depois, falou que Deus estava me dando o dom da ciência,
bateu, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela não está escrita de uma forma aleatória, ainda que pareça. Tem uma ordem e tem uma decência, até na letra das Escrituras. Porque primeiro você recebe o Espírito do Senhor. Primeiro, lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, está falando, primeiro o Espírito do Senhor, depois o Espírito de sabedoria, de discernimento, depois de conselho, depois de fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Então, a primeira coisa, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você se arrepende dos seus pecados, você recebe o Espírito do Senhor, que é o Espírito é o Espírito Santo. Primeiro, você recebe o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Depois que você recebe o Espírito Santo, você recebe o quê? Sabedoria. Depois que você recebe sabedoria, você recebe o quê? Discernimento, inteligência, o espírito de ciência. E depois o de conselho. Depois o de fortaleza. Depois o de conhecimento e temor espiritual. Então, uma coisa ali vai levando a outra. É um crescimento. Porque o que é o temor do Espírito Santo? É o desviar do mal, irmão. Porque uma pessoa pode ser sábia e ela pode não desviar do mal. A pessoa pode ter discernimento e não desviar do mal. Olha Salomão. Salomão recebeu sabedoria para julgar entre o certo e o errado. Mas mesmo assim ele caiu em pecado. Ele foi adorar ídolos. Ele sacrificou crianças aos demônios. Ele teve mulheres que ele não deveria ter. Não era para ele ter aquele tanto de mulher, entendendo? Que ele deveria ter. E tantas outras coisas mais.